eletricidade antiga, gigantes enterrados, crânios de cristal e espadas do futuro. A história não é o que você pensa. Em um depósito de museu em Washington, D.C., encontra-se uma das descobertas antigas mais estranhas e menos comentadas já encontradas. Um dispositivo peruano de 1.200 anos, que se parece assustadoramente com um telefone. Não era feito de plástico ou fios, é claro. É feito de cabaças, barbante e um tubo oco. Mas sua estrutura e função, praticamente as mesmas de um telefone de corda moderno. Duas extremidades semelhantes a um receptor conectadas por um fio longo e esticado. E aqui está a parte impressionante. Ele realmente funcionava. Este incrível artefato veio da civilização Ximú, que governou a costa norte do Peru muito antes da ascensão do Império Inca. E o fato de essa coisa existir, totalmente formada, projetada com um propósito, deixou os especialistas sem palavras. Por que uma sociedade antiga criaria algo tão próximo de um dispositivo de comunicação que só apareceria oficialmente 1000 anos depois? Alguns pesquisadores acreditam que era usado em palácios ou templos, lugares onde a comunicação precisava atravessar paredes grossas ou longos corredores. Não era um brinquedo, não era aleatório. Parece intencional, feito para conversas privadas, possivelmente até para rituais ou mensagens de controle entre governantes e seu círculo íntimo. Claro, há aqueles que levam o mistério ainda mais longe. Surgiram teorias de que talvez os Ximú não tenham inventado o dispositivo sozinhos. Poderia ter sido um conhecimento transmitido por uma civilização anterior perdida na história? Ou algo ainda mais estranho? Alguns sugerem influência de culturas avançadas que o visitaram de muito longe, ou até mesmo de outro mundo. Parece loucura, mas o artefato é real, é físico, ele existe, e, no entanto, quase ninguém sabe sobre ele. Não aparece em documentários ou livros escolares. Está simplesmente ali, enterrado no catálogo de tecnologia antiga que ninguém consegue explicar. Quanto mais você olha para ele, mais perguntas se acumulam. Quantas outras invenções do mundo antigo foram descartadas como brinquedos ou decorações, quando poderiam ter sido muito mais? Se este objeto semelhante a um telefone sobreviveu ao tempo, o que não sobreviveu? Nas profundezas das planícies poeirentas do Paquistão moderno, encontra-se uma cidade que não deveria existir, pelo menos não com o nível de planejamento e infraestrutura que possuía há mais de 4.000 anos. Mohenjo-Daro fazia parte da antiga civilização do Vale do Indo e ostentava um sistema de grades, redes de esgoto avançadas e prédios de vários andares muito antes de qualquer outra pessoa imaginar que isso fosse possível. Mas não é apenas a engenharia que causa perplexidade, é como a cidade encontrou seu fim. Quando os arqueólogos começaram a escavar o sítio na década de 1920, ficaram impressionados com um padrão estranho. Muitos dos restos mortais foram encontrados caídos nas ruas, alguns de mãos dadas, como se algo repentino e aterrorizante os tivesse eliminado. Ainda mais estranho, as ruínas mostravam sinais de calor extremo. Tijolos haviam sido derretidos. A areia havia se transformado em vidro. Esse tipo de calor não é fácil de explicar. Seria necessário algo intenso, muito além do fogo. Isso levou a uma das teorias mais controversas e fascinantes da arqueologia antiga. Mohenjo-Daro pode ter sido destruída por algum tipo de energia avançada, possivelmente até de nível nuclear. É claro que não há provas de armas ou reatores, mas os danos se assemelham aos que vimos em locais atingidos por explosões atômicas. Estudiosos tradicionais rejeitam essa teoria, mas as assinaturas de calor e as superfícies vítreas permanecem. Algo poderoso aconteceu lá, algo que ainda não entendemos. E isso desafia a ideia de que os povos antigos trabalhavam apenas com ferramentas de pedra e fogueiras. Talvez, apenas talvez, eles tivessem ajuda, ou conhecimento que se perdeu para sempre. A milhares de quilômetros do calor de Mohenjo-Daro, na região selvagem e gélida da Sibéria, outro mistério jazia enterrado sob o gelo. Em uma remota região florestal chamada Zeleny Yar, arqueólogos fizeram uma descoberta arrepiante, literalmente. Um grupo de múmias envoltas em lençóis de cobre, enterradas no permafrost, algumas ainda usando máscaras. Seus corpos estavam tão bem preservados que seus cabelos e cílios estavam intactos. Mas quem eram? Permanece um mistério total. Não eram os típicos nômades do Ártico. Os costumes funerários eram incomuns, as vestimentas eram estrangeiras e o nível de preservação era algo que os cientistas não esperavam de uma cultura que remontava ao século XII ou XIII. Uma múmia, possivelmente uma criança, estava envolta em um casulo de pele, casca de árvore e cobre, materiais que se acredita terem propriedades antimicrobianas, que podem ter sido usados intencionalmente para interromper a decomposição. Isso por si só demonstra um nível chocante de conhecimento médico ou ritualístico. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Análises de DNA sugeriram ligações com antigos grupos persas ou turcos, o que significa que essas pessoas podem ter viajado milhares de quilômetros ou feito parte de uma migração esquecida. Não há registros escritos, lendas
legendas ou explicações. Apenas os mortos congelados, perfeitamente preservados, como se estivessem esperando para contar uma história que ninguém ainda entende. O que conecta uma cidade queimada no sul da Ásia a um cemitério congelado na Sibéria. Duas civilizações separadas pelo espaço e pela cultura, ambas deixando para trás evidências de que algo muito maior estava acontecendo no mundo antigo do que nos foi ensinado. Por todo o antigo Império Romano, estruturas como aquedutos, portos e templos resistiram por mais de 2000 anos, resistindo a terremotos, à água salgada e ao próprio tempo. O Coliseu ainda está lá, muralhas romanas ainda segurando a maré, mas o concreto moderno, ele racha e se desintegra em poucas décadas. Então, o que está acontecendo? O segredo está na receita romana. Uma receita que a ciência moderna está apenas começando a entender. Pesquisadores descobriram que o concreto romano não é apenas resistente, ele se auto-repara. Ao microscópio, ele contém minúsculos minerais brancos chamados clastos de cal, que reagem com a água, recristalizando e selando rachaduras. Em outras palavras, o material se auto-repara com o tempo. E isso é algo que nosso cimento de alta tecnologia ainda não consegue fazer de forma confiável. Alguns especialistas acreditam que os antigos construtores estavam deliberadamente projetando esse efeito. Outros acham que eles o descobriram por acaso. De qualquer forma, o conhecimento desapareceu após a queda do Império. O que levanta a questão: quanta ciência antiga perdemos? E se os romanos tinham concreto autorreparador há 2000 anos? O que mais eles descobriram que nós esquecemos ou ignoramos? É um lembrete de que o progresso nem sempre é uma linha reta. Às vezes o passado esconde soluções que ainda estamos lutando para redescobrir. E o fato de que o concreto deles ainda se mantém hoje. E isso é mais do que impressionante. É quase inacreditável. Foram encontrados em selvas, passados entre colecionadores e exibidos em museus. Crânios perfeitamente esculpidos, feitos de blocos únicos de cristal de quartzo, sem marcas de ferramentas, sem emendas visíveis. E ninguém sabe ao certo de onde vieram. São os infames crânios de cristal, frequentemente associados a civilizações mesoamericanas, como os maias ou os astecas. Mas as esculturas não combinam com os estilos locais. E o material? Parte dele nem sequer vem da região. Há cerca de uma dúzia desses crânios conhecidos hoje. O mais famoso, o crânio de Mitchell Hedges, é assustadoramente realista, com uma mandíbula destacável e uma incrível capacidade de refletir luz através das órbitas oculares. Alguns dizem que foi encontrado em um templo maia. Outros afirmam que apareceu misteriosamente durante uma escavação. Ninguém concorda. Ao longo dos anos, esses crânios foram associados a teorias mirabolantes de poderes de cura, computadores antigos e até mesmo mensagens de extraterrestres. Alguns acreditam que eles armazenam conhecimento de uma civilização perdida, talvez até mesmo da Atlântida. Cientistas que os examinaram em microscópios eletrônicos afirmam que a precisão é quase impossível para ferramentas pré-colombianas. No entanto, os céticos argumentam que foram feitos no século XIX, com abrasivos modernos. Então, qual é a verdade? São falsificações modernas brilhantes, ou artefatos de um capítulo esquecido da história humana. De qualquer forma, o mistério permanece sem solução. E quanto mais fundo você olha, mais estranho ele se torna. No alto das montanhas da África do Sul, esculpida profundamente em granito antigo, encontra-se algo que não deveria existir. Uma enorme pegada humana, com mais de 1,2 metros de comprimento, incrustada em rocha sólida. Não é apenas uma impressão. Tem dedos, formato e detalhes. E a rocha em que se encontra? Estima-se que tenha mais de 320 milhões de anos. Os moradores locais a chamam de a pegada de Deus, mas ninguém forneceu uma explicação científica clara. Como poderia uma pegada, qualquer pegada, existir em uma rocha que se formou muito antes da existência dos humanos? Geólogos tradicionais dizem que é um padrão natural de erosão, mas isso não explica a estranha forma humana. Os dedos dos pés estão alinhados, o calcanhar é angulado. Parece que alguém, alguma coisa, acabou de pisar em pedra derretida, e esta não é a única. Pegadas gigantes semelhantes foram encontradas no Sri Lanka, na Turquia e até no Zinéila. A maioria é descartada como coincidências, mas quando vários locais ao redor do mundo mostram as mesmas impressões estranhas, é difícil não se perguntar: e se esses forem os restos de um tempo que esquecemos? Alguns pesquisadores marginais acreditam que são prova de gigantes antigos, seres mencionados em mitos de várias culturas. Outros sugerem espécies desconhecidas ou até mesmo anomalias temporais. Seja qual for a verdade, essas pegadas se recusam a ser explicadas facilmente. Elas permanecem lá, congeladas na pedra, nos desafiando a explicar como chegaram lá e quem as deixou. Escondido em uma biblioteca de Veneza, um curioso mapa antigo desafia silenciosamente tudo o que pensávamos saber sobre a exploração mundial. Conhecido como Mapa de Zhou, ele teria sido copiado de originais chineses que datam do início do século XIV. O que há de tão estranho? Ele mostra o mundo inteiro, incluindo as Américas do Norte e do Sul, décadas antes de Colombo zarpar. Segundo alguns pesquisadores, o mapa pode estar ligado ao almirante Zheng He.
o lendário navegador chinês que comandou frotas gigantescas que viajaram muito além da Ásia. A ideia é que os chineses exploraram o globo e o mapearam muito antes do início da Era dos Descobrimentos na Europa. As implicações são enormes. Se este mapa for autêntico, significa que Colombo não descobriu o Novo Mundo. Ele seguiu instruções. É claro que os críticos argumentam que o mapa é uma criação muito posterior, ou até mesmo uma falsificação. Mas outros apontam para sua impressionante precisão geográfica. Ele mostra continentes que nem sequer deveriam existir no século XV. Alguns acreditam que cópias dele, ou conhecimento dele, de alguma forma chegaram aos exploradores europeus, por meio de rotas comerciais ou arquivos roubados. Será que a China, e não a Europa, liderou a primeira onda de exploração global? O mistério do mapa de Zhou ainda está se desenrolando. Mas, se for real, inverterá a história da exploração humana e forçará uma reescrita completa de quem realmente descobriu o que e quando. Na província chinesa de Zhejiang, agricultores estavam drenando um lago em 1992, quando se depararam com algo inacreditável. Uma enorme caverna artificial escondida sob a água. Ao cavarem mais fundo, encontraram não apenas uma, mas 24 enormes câmaras subterrâneas. Cada uma esculpida à mão, com paredes simétricas, linhas retas, superfícies polidas e marcas decorativas de cinzel. Mas aqui está a parte mais chocante. Não há absolutamente nenhum registro histórico de sua construção. Nenhum registro escrito, nenhuma menção em textos antigos, nenhuma ferramenta deixada para trás. Essas cavernas são enormes, algumas com mais de 30 metros de altura, e foram escavadas em arenito sólido. Especialistas estimam que a remoção de tanta rocha teria exigido centenas de pessoas trabalhando por anos. No entanto, há silêncio absoluto nos registros históricos, como se os construtores tivessem desaparecido ou nunca tivessem existido. Ninguém sabe para que serviam. Armazenamento, templos, uma base militar. Alguns até sugerem que as cavernas podem ter sido construídas para sobreviver a algo, como um cataclismo. A precisão, a simetria e a escala levaram alguns teóricos a se perguntar se as cavernas foram projetadas com conhecimento avançado. Seriam elas os restos de uma civilização esquecida? Apesar de toda a pesquisa, as cavernas Longzhou continuam sendo um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo. Elas não eram naturais, não eram aleatórias. Alguém as construiu. Mas quem, por quê e como? Essa parte ainda é um completo mistério. No alto das montanhas enevoadas do sul do Equador, a província de Loja guarda um dos mistérios arqueológicos mais estranhos da América do Sul. Há décadas, os moradores locais contam histórias de gigantes antigos, seres tão altos que seus ossos precisavam ser carregados em carroças. A maioria atribuiu isso ao folclore, até que descobertas reais começaram a surgir. Na década de 1960, pesquisadores em um sistema de cavernas perto da fronteira entre Equador e Peru descobriram um conjunto de ossos que não correspondiam às proporções humanas normais. Um fêmur enorme, um crânio parcial e vários fragmentos de costelas, grandes demais para pertencer a qualquer animal nativo conhecido. Quando dimensionados, os restos mortais sugeriam uma figura humana com bem mais de 2 metros de altura. Não eram relíquias fantásticas. Foram examinadas fisicamente, documentadas e fotografadas. No entanto, por razões ainda obscuras, foram discretamente removidas da vista do público. Alguns cientistas acreditam que os restos mortais podem ser explicados por casos raros de gigantismo, ou até mesmo por parentes humanos extintos. Mas outros apontam para lendas antigas que se espalham pela região. Histórias de povos imponentes que viveram antes das civilizações modernas. As tribos da região ainda falam deles com respeito e cautela. Dizem também que os arqueólogos às vezes encontram esses gigantes colossais durante escavações, mas não informam o público sobre isso. Em Loja, a linha entre mito e história parece muito, muito tênue. Escondida no Vale do Supe, no Peru, cercada por deserto e silêncio, encontra-se uma das cidades mais antigas já descobertas, Caral. Este lugar reescreve a história simplesmente por existir. A datação por radiocarbono estima que tenha quase 5.000 anos, e algumas evidências sugerem que o sítio arqueológico pode ter cerca de 10.000 anos. Isso é mais antigo que as pirâmides egípcias e Stonehenge, mas eis o que a torna ainda mais fascinante. Era uma cidade totalmente desenvolvida, não apenas cabanas ou habitações simples, mas pirâmides, praças, áreas residenciais e um complexo sistema de irrigação. Caral não tinha muros, armas, nem sinais de guerra. Só isso já a diferencia. Era uma civilização pacífica que prosperou por meio do comércio, da agricultura e da arquitetura avançada.
Enormes estruturas piramidais eram feitas de pedra e terra, cuidadosamente posicionadas em alinhamento com eventos astronômicos. Algumas estruturas tinham sistemas acústicos integrados que permitiam que as vozes fossem transmitidas com clareza de uma plataforma para outra. É uma forma antiga de engenharia sonora que os pesquisadores ainda não compreendem completamente. Nenhuma língua escrita foi descoberta lá, mas cordas com nós conhecidas como quipu, usadas para manter registros, sugerem que Caral pode ter tido um sistema de comunicação anterior à escrita. Quanto mais os arqueólogos escavam, mais perguntas surgem. Quem ensinou essas pessoas a construir com tanta precisão? Por que seu conhecimento pareceu desaparecer tão completamente? Caral não era apenas uma cidade. Era uma civilização que existiu há tanto tempo que desafia a linha do tempo de tudo o que pensávamos saber sobre o desenvolvimento humano nas Américas. E talvez no mundo. No leito do rio Taunton, em Massachusetts, encontra-se uma rocha de 40 toneladas, coberta por estranhas gravuras que confundem e fascinam pesquisadores há séculos. Esta é a rocha Dayton, e ninguém consegue chegar a um acordo sobre quem fez os símbolos, ou o que eles significam. Alguns dizem que são marcas de nativos americanos, outros acreditam que vieram de exploradores nórdicos. Há até alegações de que foram deixadas pelos fenícios ou por viajantes do outro lado do oceano, muito antes de Colombo. A rocha tem centenas de símbolos, linhas, setas, formas humanoides, espirais e o que parecem runas ou alfabetos antigos. O estilo não corresponde a nenhum sistema de escrita conhecido. Isso é parte do que o torna tão misterioso. Ao longo dos anos, as teorias só se multiplicaram. Alguns acreditam que as gravuras representam uma língua perdida. Outros acham que é uma mensagem codificada que não foi decifrada. Há até especulações sobre os primeiros visitantes da Ásia, ou civilizações que não deixaram nenhum vestígio. Apesar de ser estudada há mais de 300 anos, não há uma resposta clara. A rocha foi transferida para um pequeno museu para protegê-la da erosão, mas o mistério permanece. Por que alguém gravaria uma mensagem em uma pedra enorme no meio de um rio? Seria um marcador territorial? Um calendário celestial? Ou algo deixado para trás para nos confundir milhares de anos depois? Uma coisa é certa: a rocha de Dayton não se encaixa perfeitamente em nenhum capítulo conhecido da história americana. É uma pista do passado que se recusa a revelar seu significado. Por toda a ilha da Sardenha, antigas estruturas de pedra se estendem sob o sol, algumas com mais de 30 metros de comprimento, com entradas grandes o suficiente para alguém com o dobro do tamanho de um ser humano médio passar. Os moradores locais as chamam de Tombe dei Gigante, tumbas dos gigantes, e elas têm sido o centro de mistério e especulação por gerações. Arqueólogos associam essas tumbas megalíticas à civilização nurágica, que floresceu na ilha há mais de 3.000 anos. Mas é aqui que as coisas ficam estranhas. De acordo com o folclore regional, as tumbas não eram simbólicas. Elas foram construídas para gigantes de verdade. Histórias falam de seres com enorme força que outrora vagaram pela ilha, ajudando a construir fortalezas de pedra e torres estranhas que ainda hoje estão de pé. E ao longo dos anos, moradores alegaram ter visto, ou até mesmo descoberto, enormes restos de esqueletos, embora a maioria tenha sido levada pelas autoridades ou silenciosamente enterrada novamente. Nenhum esqueleto gigante confirmado permanece em exibição pública, mas a escala e o layout das tumbas continuam a levantar questões. Por que humanos de tamanho normal construiriam locais de sepultamento tão grandes? E por que tantas dessas estruturas se alinham com pontos astronômicos importantes, equinócios, solstícios e eventos lunares? Isso levou alguns a se perguntarem se essas tumbas serviam a múltiplos propósitos, talvez como locais cerimoniais, talvez até mesmo como marcadores para observadores celestiais, ou talvez elas realmente abrigassem os restos mortais de uma raça esquecida cuja história está apenas parcialmente enterrada. Nos arredores de Inverness, nas tranquilas charnecas da Escócia, erguem-se os Clava Cairns, antigos túmulos de pedra mais antigos que as pirâmides. À primeira vista parecem simples pilhas de pedras, mas olhando mais de perto você notará algo sinistro. Cada um desses túmulos está perfeitamente alinhado com o pôr do sol no solstício de inverno. A luz entra por uma passagem estreita, iluminando a câmara interna com um brilho alaranjado que dura apenas alguns minutos. É um momento congelado no tempo, e ninguém sabe como os construtores o construíram há mais de 4.000 anos. Há pedras eretas espalhadas ao redor dos montes de pedras, cada uma colocada com precisão. Alguns pesquisadores acreditam que o layout fazia parte de um calendário sagrado. Outros sugerem que poderia ter sido usado para cerimônias rituais que cronometravam a vida com as estrelas. E há aqueles que vão mais longe, afirmando que os montes de pedras de clava não eram apenas locais de sepultamento, eram portais. Portais entre mundos, abertos pela luz, pelo som ou pelo movimento dos céus. Não é de se admirar que este lugar tenha inspirado inúmeros mitos e até cenas em histórias de viagem no tempo. O cenário, a quietude e a maneira como o local reage a eventos celestiais, tudo parece intencional, projetado para algo mais do que memória.
Em um arquivo particular no Japão, pesquisadores descobriram uma misteriosa figura mumificada, parte humana, parte peixe. Conhecida como múmia-sereia, ela tinha o torso de uma pequena mulher e a cauda de um peixe, perfeitamente preservada em uma caixa de madeira. As lendas dizem que ela trazia fortuna ou desastre. Mas aqui está o estranho. Tomografias mostram estrutura óssea real, dentes semelhantes aos humanos e órgãos internos. Alguns especialistas acreditam que seja um objeto ritual. Outros acham que pode ser evidência de uma espécie extinta que nunca deveríamos ter encontrado. Seja lá o que for, ninguém conseguiu explicar. Em 1980, enterrado sob camadas de sedimentos no Alto Egito, arqueólogos descobriram um esqueleto humano diferente de tudo o que já tinham visto. Datado de cerca de 33 mil anos atrás, os restos mortais de Naslet Khater apresentavam uma mistura de características que não faziam sentido. O esqueleto era claramente de Homo sapiens, mas com ossos excepcionalmente robustos, um crânio de aparência primitiva e características mais comumente encontradas em ancestrais humanos mais antigos. Era como se duas espécies diferentes tivessem se fundido em um só corpo. Alguns pesquisadores acreditam que isso seja prova de uma população desconhecida que outrora vagava pelo norte da África, possivelmente cruzando com os primeiros Homo sapiens. Outros acreditam que pode ser um retrocesso genético, mas eis o que torna essa descoberta realmente estranha. Sugere que os humanos modernos, como os conhecemos, podem não ter se desenvolvido ao longo de uma linha do tempo precisa. Pode ter havido outros grupos inteligentes vivendo na mesma época, aqueles que não sobreviveram ou foram absorvidos pela nossa linhagem. Se sim, quem eram eles e por que desapareceram? Descoberto perto da atual Bagdá na década de 1930, um jarro de barro com um cilindro de cobre e uma barra de ferro dentro era diferente de tudo o que havia nas ruínas ao redor. Quando reconstruído, parecia suspeitosamente com uma simples célula galvânica. Uma bateria. Sim, uma fonte de energia de 2000 anos. Esta bateria de Bagdá, como é chamada agora, podia produzir uma pequena carga elétrica quando preenchida com vinagre ou suco de limão. Mas para que era usada? Não há fios nem máquinas. Alguns sugerem que pode ter sido usada para galvanoplastia, revestir objetos com finas camadas de metal. Outros acham que pode ter sido parte de práticas médicas ou rituais primitivas. A arqueologia tradicional diz que é improvável que as pessoas da época compreendessem completamente a eletricidade. Mas os componentes estão lá, e o fato de vários jarros semelhantes terem sido encontrados na mesma região sugere que alguém sabia o que estava fazendo. Seja uma ferramenta científica ou um item ritual com efeitos elétricos, esta bateria nos obriga a perguntar: o que mais as civilizações antigas sabiam que nós ignoramos? Em 1933, nas profundezas de um cemitério no México, arqueólogos fizeram uma descoberta que desafiava a lógica. Uma pequena cabeça de terracota, claramente de origem romana, enterrada sob camadas pré-colombianas, encontrada em Tecaxic, Calixtlahuaca. O objeto tinha barba, traços faciais europeus e um estilo nunca visto na arte mesoamericana antiga. Testes confirmaram que o contexto do enterro era autêntico, antecedendo Colombo em séculos. Isso deixa duas opções. Ou a cabeça chegou lá por meio de contato desconhecido muito antes da exploração europeia, ou algo na linha do tempo está completamente errado. Alguns estudiosos afirmam que é um caso de contaminação. Talvez alguém tenha deixado o artefato cair durante a escavação. Mas outros acreditam que é evidência de contato transoceânico entre o Velho e o Novo Mundo, muito antes de 1492. Se isso for verdade, abre a porta para um mundo antigo muito mais conectado do que jamais imaginamos. Espalhadas pela Europa, de rios na Alemanha a túmulos vikings na Escandinávia, arqueólogos descobriram espadas tão avançadas que parecem completamente fora de lugar na história. Gravada nas lâminas, há uma única palavra: Ulfiberato. Não eram adereços cerimoniais, eram armas de verdade, mortais, duráveis e construídas com um nível de metalurgia que só reapareceria na era industrial. O segredo está no aço. As espadas Ulfibert eram feitas com aço de cadinho, um metal tão puro e rico em carbono que podia resistir a golpes que fariam outras espadas se estilhaçarem. Não era para existir na Europa na época. O processo para criá-la envolve controle preciso de calor e materiais avançados. No entanto, de alguma forma, um pequeno grupo de ferreiros medievais decifrou o código. Ninguém sabe exatamente como. Alguns acreditam que a técnica surgiu por meio de comércio secreto com o Oriente Médio. Outros acreditam que um mestre ferreiro perdido passou a receita antes que ela desaparecesse. Há até teorias de que essas espadas foram feitas usando conhecimento esquecido, possivelmente mais antigo que a própria era viking. Das milhares de espadas encontradas daquela época, apenas algumas dezenas carregam a marca Ulfbert. Elas não eram para guerreiros comuns. Eram ferramentas de elite, possivelmente até sagradas. E elas levantam uma questão maior: com que frequência a tecnologia humana avançou, apenas para desaparecer e ser redescoberta séculos depois? É isso aí, qual descoberta mais te surpreendeu? Escreva nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.